que sua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra
escurecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, eu te quero tanto. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. É um prazer ter você aqui com a gente, estar aqui. Hoje nós não estamos presencialmente por causa da reforma, mas estamos aqui juntos para celebrar o Senhor, apesar da distância. Estamos aqui para louvar e para bendizer o nome do nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, que está sendo adorado, que está sendo louvado aqui também, juntamente com a nossa equipe de louvor. Eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia, se você puder ler comigo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 a seguir. A gente vai ler a palavra do Senhor, será a base da nossa reflexão. O tema de hoje é sobre oração. Nós vamos falar sobre a oração, orando por meio de Cristo. Nós somos convidados a orar e a seguir o exemplo de Jesus. E a palavra de Deus, com base em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, falando sobre oração aqui um pouquinho antes, ele vai dizer que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Até aqui, irmãos, para nós orarmos, vamos falar com o Senhor, pedir a Deus que a sua palavra possa falar ao nosso coração, possa nos abençoar, possa nos edificar nesta manhã, em nome de Jesus.
Amém? Ore comigo onde você estiver. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos apesar da distância, mas nesta manhã para louvar, para celebrar o teu nome, para buscar a tua face, para a glória de Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que a sua palavra possa nos edificar neste momento e nós saímos deste tempo de oração, desse tempo de adoração, abençoados, renovados, fortalecidos pela tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, meus irmãos, a gente está já chegando aí no meio do ano, né? Estamos quase caminhando para a segunda etapa do nosso ano e Deus coloca no nosso coração nesta manhã a palavra de Deus sobre oração. Como é que está a sua vida de oração? Você sabe orar? Você tem uma vida contínua de oração? Qual é a importância de uma vida de oração? Qual é a importância da oração para a Igreja de Jesus Cristo? Será mesmo ela necessária para o crescimento espiritual? Será ela mesmo uma ferramenta para a vida cristã? Você sabe qual é a motivação correta para orar? Quais os motivos? Quais são os motivos que permeiam o seu coração quando você abre o seu coração, quando você abre os seus lábios diante do Senhor, diante de Deus, até mesmo diante da igreja para falar com o Senhor? O que está dentro do seu coração? O que ocupa a sua mente? E qual é a base da oração? Será que a Bíblia tem uma base para a gente? Existe uma postura correta para orar? E quando a gente fala de postura, talvez você pense aí na posição. Qual é a maneira correta de orar? Em pé, sentado, ajoelhado? A gente vai refletir um pouco aqui na palavra de Deus e olhando para o texto que nós lemos aqui, a gente vai entender algumas características sobre a oração. Pelo menos 3 características dos versículos 3 a 8 a gente consegue olhar relacionado à oração para nós adotarmos nesta oração que é por meio de Jesus Cristo, o Cristo homem, né? O Deus homem que nos deixou aqui o modelo, inclusive, da oração. E eu queria refletir com você em alguns minutos para a gente fazer uma reflexão sobre a vida de oração. E a primeira característica da oração que eu gostaria de destacar aqui é a nossa motivação para orarmos. Qual deve ser a nossa motivação? Olhando aqui no versículo 3 e 4, se você ler o primeiro versículo 1 e 2, Paulo está dizendo que nós devemos, ele está exortando, né, a igreja, exortando a Timóteo para que se façam orações, que a gente deve orar, a gente deve suplicar, a gente deve agradecer a Deus e orar a Deus por todos os homens, inclusive por todas as autoridades. E aí ele entra no versículo 3, mostrando para a gente qual deve ser a motivação para esta oração. Primeira, olhando para o texto, a motivação fica muito clara que é a vontade de Deus e a salvação dos perdidos. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4, foi o texto que nós lemos aqui. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos, diz a Bíblia, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa proposta aqui, o adjetivo bom que aparece, especialmente nas epístolas pastorais, nas cartas que Paulo escreve para Timóteo, para Tito, ele é um termo-chave, uma palavra-chave, porque ela se repete mais de 20 vezes, só aqui nessas 3 cartas. E aqui nós temos uma ideia de algo que não é apenas bom nos seus efeitos, mas intrinsecamente bom. Quando os filhos de Deus oram, quando os filhos de Deus se reúnem para orar, ou quando eles oram individualmente, isto é bom, diz a palavra de Deus. Diante de Deus, é bom quando você abre os seus lábios ou o seu coração para falar com o Senhor Jesus. Mas, além de bom, isso também é aceitável, ou é agradável a Deus. Deus se agrada de nós, irmãos e irmãs, quando nós falamos com Ele. Porque Ele é o nosso Pai, e o Pai tem prazer, o Pai tem alegria de ver os seus filhos se relacionando com Ele. Na verdade, a oração é um relacionamento, é um diálogo com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus através da oração, o nosso Deus fica alegre, o nosso Deus fica feliz. Deus está alegre porque você está falando com Ele, porque você falou com Ele, porque você fala com Ele. Se é que você realmente tem uma vida de oração. E se você tem uma vida de oração, qual é a sua motivação? Nós devemos orar, irmão, segundo esse texto, orar segundo a vontade de Deus. A nossa vontade deve ser expressada na oração, mas a nossa vontade deve ser conduzida pela vontade de Deus. A gente pode olhar para o próprio Jesus orando, e quando Jesus ora, não sei se você vai se recordar, quando ele está no Getsemane, ele está ali agonizando de sofrimento, com a sua alma angustiada.
E aí ele pede a Deus para passar dele esse sofrimento, para impedir ele desse sofrimento, o sofrimento que ele iria suportar naquela cruz. Mas ele termina a sua oração dizendo: Senhor, contudo, não seja como eu quero, mas seja feita a sua vontade. Então a vontade de Deus, ela é priorizada pelo próprio Filho. Nós devemos considerar as vontades de Deus. Tem um texto que João escreve no capítulo 5 da sua primeira carta, e ele vai dizer que tudo que nós pedirmos segundo a vontade de Deus, aliás, nós podemos ter segurança, porque se a gente orar segundo a vontade de Deus, Deus vai nos atender. A oração que é feita segundo a vontade de Deus, ela é atendida por Deus. A pergunta então é: qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A gente, olhando para o versículo que nós lemos aqui, o texto está dizendo que a gente pode orar por todos os homens, porque Deus deseja que todas as pessoas, que todos eles sejam salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Porque Deus amou todo o mundo. Então a vontade de Deus é salvar as pessoas. Deus quer que a gente ore uns pelos outros. Deus quer que a gente ore pela salvação uns dos outros. Você tem orado pela vida das pessoas que estão perecendo, que estão se perdendo sem Jesus, sem Deus nesse mundo? Nós somos chamados, irmãos, a Deus para orarmos, para glorificarmos ao nome de Deus, mas também para intercedermos uns pelos outros, orarmos pela salvação, orarmos pela saúde, orarmos pela vida dos nossos irmãos. Então a gente precisa pensar nisso. É claro que nem todas as pessoas serão salvas, nem todas as pessoas receberão a mensagem do Evangelho, acolherão a mensagem do Evangelho com alegria, mas o nosso papel, além de proclamar este Evangelho, é interceder para que este Evangelho possa realmente encontrar um lugar especial nesses corações, para que haja salvação. E crendo e confiando que Deus é poderoso para salvar. Então, ao orarmos, a primeira lição, a primeira característica que a gente extrai desse texto é a vontade de Deus, é a motivação do nosso coração. Quando você orar, lembra-se de Tiago, né? Tiago capítulo 4 vai dizer que às vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus, a oração não é respondida, não é atendida porque nós pedimos mal, ou porque nós não oramos, ou porque nós pedimos mal. Mas se nós orarmos e pedirmos bem, ou seja, não pedirmos para os nossos próprios desejos, não pedirmos para apenas satisfazer o nosso ego, então Deus vai nos atender. Então ore segundo a vontade de Deus. Ore não de maneira egoísta, ore com a motivação correta. Ore dentro do seu coração e da sua mente com o objetivo máximo de glorificar a Deus, que a sua motivação seja a vontade de Deus, que a sua oração seja segundo a vontade de Deus, e tenha certeza que Deus vai respondê-la, que Deus vai conceder o desejo do seu coração. O salmista lá no Salmo 33 diz que se nós deleitarmos no Senhor, se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Às vezes nós confundimos a interpretação desse texto e achamos que Deus vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. Ele vai, se primeiro nós nos deleitarmos nele. Se o nosso deleite for no Senhor, a nossa oração, o desejo do nosso coração será o desejo do coração de Deus. E a bênção de Deus será certa. Não tenha dúvida disso. Amém? Segundo lugar, irmãos, olhando aqui ainda um pouco mais para o texto sagrado, versículo 5 e versículo 7, a gente encontra a base da oração. Quem é a base da nossa oração? A base da nossa oração é a pessoa e a obra de Jesus Cristo como Salvador e Mediador. Hoje, se nós podemos orar, se nós podemos chegar, se nós podemos nos aproximar diante do trono da graça de Deus, é porque um dia Jesus Cristo veio a esta terra, se entregou por você e por mim, e a obra da salvação, a obra da sua cruz nos possibilitou acesso ao trono da graça de Deus. Hoje a gente pode, Hebreus vai dizer que nós podemos chegar ao trono da graça de Deus para suplicar por misericórdia. Olha o que ele diz aqui na sequência do texto, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem que deu a si mesmo em resgate por todos. E aí o texto continua, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. E aí Paulo vai escrever o seguinte, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então esse texto revela para a gente, irmãos, qual é a base da nossa oração. A sua base, como nós dissemos, é o próprio Cristo. É a própria obra redentora do nosso Salvador e Mediador. É por meio de Cristo que nós podemos nos aproximar de Deus. O texto de Atos, capítulo 12, vai dizer para nós que não existe nenhum outro nome dado entre os seres humanos pelo qual nós podemos receber a salvação. Somente o nome de Jesus. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Não existe nenhum outro humano que possa nos levar a Deus.
Como igreja, a gente pode aproximar as pessoas de Deus, mas sempre será por meio de Jesus. Se nós não apresentarmos Jesus às pessoas, elas jamais chegarão a Deus. Mas quando você ora, você pode orar, porque um dia Jesus morreu, foi crucificado, ele entregou a sua vida, irmãos, ele nos resgatou, para nos resgatar. O termo resgate que aparece nesse texto significa o preço que foi pago para nos libertar, para libertar um escravo. Jesus morreu para libertar a gente da escravidão do pecado. Nós fomos livres, libertos pelo poder, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é por causa desta salvação que a gente hoje tem a comunhão com o nosso Deus e Pai, que a gente tem a comunhão com o Espírito Santo, que a gente tem a comunhão com o próprio Cristo. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós podemos chegar diante dele agora com humildade e a gente vai experimentar a sua presença, a bênção da sua presença. E a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Toda a tristeza que está dentro de um coração que se aproxima de Deus em oração, ela é retirada pelo poder de Deus, pela experiência da oração. Que você possa entender isso na sua vida. Se você está triste hoje, se você está sentindo alguma dor, se há algo que está ali afetando, você pode falar com Deus. E ao falar com Deus, você pode receber alívio imediato. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, quando nós oramos, ela guarda a nossa mente e o nosso coração por meio de Cristo Jesus. Jesus é a base da nossa oração. Sem Jesus não é possível nós nos aproximarmos de Deus. Por isso nós oramos ao Deus eterno, por meio do Cristo eterno, com base na sua palavra eterna. Então é isso, irmãos. Se a base para a oração é a obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz, a oração é uma atividade extremamente importante para a igreja. Sem oração, nenhuma igreja pode avançar. Sem a oração, nenhuma igreja pode crescer. Sem oração, não existe espiritualidade saudável. Se você não ora, você não tem uma vida espiritual saudável. Você precisa orar, você precisa exercitar essa disciplina espiritual. A oração é uma prática importantíssima para nós crescermos na fé, crescermos na graça e até mesmo no conhecimento de Jesus Cristo, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos estudar a base da oração. Para entender esse livro que é espiritual, nós precisamos orar e pedir a Deus que nos dê um entendimento. Então, deixar de orar é o mesmo que desprezar a cruz de Jesus, é o mesmo que desprezar a obra de Jesus. Orar apenas por si mesmo é negar o alcance mundial que a cruz de Cristo ela tem. Ignorar as almas que estão perdidas é ignorar a cruz do nosso Senhor. Por isso nós oramos, irmãos, por todas as pessoas, porque Jesus Cristo, o homem, morreu por todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham acesso a esta salvação, para que essas pessoas elas sejam salvas. E a Bíblia diz que Deus deseja que todos e todas as pessoas sejam salvas. Então a gente deve entregar diante de Deus a nossa vida e a vida das pessoas que nós conhecemos, para que elas possam receber a graça do Senhor Jesus também na sua vida, e quem sabe através da nossa mensagem, da nossa ministração. Quando a gente diz em nome de Jesus, em oração, é como se a gente estivesse dizendo que nós estamos orando por causa de Jesus ou por causa da cruz de Jesus. Nós só temos condições de pedir algo ao nosso Pai porque Jesus morreu na cruz. Quando nós oramos e falamos e nós entramos diante da presença de Deus em oração, Jesus ele é visto em nós pelo Pai. O Pai ele olha e não vê apenas o Mateus pecador arrependido, mas ele vê o Mateus pecador arrependido por causa de Cristo. Então ele vê o próprio Cristo, ele olha para a cruz, para a obra de Jesus. É a obra de Jesus que aparece na nossa oração. Não são por causa dos nossos méritos, não é porque eu fiz algo de bom, mas é porque o bom Deus enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E por causa dele, então a gente pode agora de fato chegar diante da sua presença e clamar a Deus. E além disso, a gente pode também suplicar a Deus para salvar as pessoas e desenvolver o ministério da reconciliação. Para a gente terminar, uma última característica sobre a oração, que está no versículo 8, eu quero ler com você, se você puder abrir a sua Bíblia aí. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, a gente vai ver a postura da oração. O texto diz assim, olha, eu quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade.
A postura da oração, ela não tem a ver apenas, ou ela não está relacionada com a postura física em que eu me apresento a Deus, seja em pé, sentado ou ajoelhado. Ela tem a ver com uma postura de vida, é uma vida santa. Eu não sei se você se recorda, mas quando os discípulos estão ali reunidos com a igreja, né, os 120, lá em Atos capítulo 2, quando eles recebem o Espírito Santo de Deus, quando eles são batizados, revestidos, quando acontece o derramamento do Espírito de Deus, qual era a postura em que eles estavam? Eles estavam assentados, diz o texto. Assentados, eles estavam ali orando. E então eles recebem a bênção de Deus. Então, se você estiver sentado, em pé ou ajoelhado, com sinceridade no coração, com perseverança, você com certeza receberá a bênção do Senhor Jesus. Depende da motivação, como nós vimos lá atrás. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele afirma que os homens devem orar na congregação local, claramente é que eles devem ter uma postura de santidade, porque na igreja a gente tem tanto os irmãos quanto as irmãs orando. E a ênfase aqui é para que a gente tenha uma postura em santidade. Ele diz que ele quer que a gente levante as mãos santas, e em todos os lugares, ou seja, não existe lugar para orarmos. Qual é o lugar de oração? É óbvio que é importante que a gente tenha um tempo e um lugar específico para nós dedicarmos tempo a orarmos, mas nós podemos orar em qualquer lugar. Você pode orar na sua casa, mas você também pode orar, desde que você não feche os olhos, no trânsito. Você pode orar quando você está na congregação, junto com os irmãos. Você pode orar no seu ambiente de trabalho, pelo seu ambiente de trabalho, pelas pessoas que trabalham com você. Você pode orar na fila de um banco, você pode orar no supermercado, você pode orar em todos os lugares. Mas você precisa ter uma postura santa, uma postura piedosa, uma postura de fato que vai mostrar a sua vocação. Como Paulo disse aos Efésios, nós precisamos andar neste mundo, irmãos, de maneira digna do nosso chamado. Nós somos chamados por Deus. E a nossa vida precisa refletir o caráter de Deus. Se nós tivermos o caráter de Deus, em qualquer lugar que a gente orar, Deus pode derramar a sua graça, Deus pode trazer transformações, Deus pode realizar milagres. Você ainda acredita em milagres? Deus pode curar enfermos, irmãos, através da sua intercessão, através da sua oração, da sua imposição de mãos. A Bíblia diz que onde nós andarmos pregando o Evangelho, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós vamos impor as mãos sobre as pessoas que estiverem possessas por espíritos malignos, e eles serão libertos, porque o poder que está em nós é o poder do Evangelho, é o poder de Deus, é o poder de Cristo Jesus. Então a gente precisa parar e pensar nisso. A gente precisa ter uma postura de santidade. Paulo ele fala de 3 elementos aqui essenciais para a oração eficaz, para a gente caminhar para o final. As mãos santas, e aqui ele está fazendo uma referência à santidade de vida. As mãos limpas, né, na Bíblia vai representar uma vida que é irrepreensível. Toda a narrativa bíblica, quando ele fala com a igreja, ele vai lembrar desse princípio importante. Nós precisamos ter uma vida irrepreensível. Quem tem pecado na vida não pode orar esperando que Deus vai responder a sua oração. Você precisa, a não ser que a sua oração seja uma oração de confissão, uma oração com o coração contrito, quebrantado, para confessar o seu pecado e comprometendo-se com Deus a abandoná-lo. E aí você ora e Deus lhe perdoa na hora. E então você pode caminhar em uma vida de santidade. Em segundo lugar, Paulo fala de uma oração que é feita sem ira, sem ira. Então a gente, para orar, irmãos, nós não podemos ter ira no nosso coração. Nós não podemos ter ressentimento no nosso coração. A ideia aqui é de vivermos uma vida sem raiva, sem alimentarmos raiva das pessoas, uns dos outros, raivas da vida, raiva do trabalho, enfim. O que te deixa irritado? Você precisa, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, controlar esse sentimento. Quem sempre tem problemas com outras pessoas e que, em vez de ser um pacificador, é um agitador, não pode orar e receber resposta de Deus. Deus nos chamou, irmãos, para sermos pacificadores. A Bíblia diz que são bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus não te chamou para ser um agitador. Então, se você quer ter resposta de Deus, obter resposta de Deus, seja um pacificador em nome de Jesus. Peça ao Senhor Jesus para remover a ira do seu coração, para que, se você irar, como diz o texto aos Efésios, você não peque, mas você tenha o domínio próprio e possa então interceder uns pelos outros. Possa então buscar a Deus em oração. E por fim, o texto vai falar de animosidade. Nós devemos levantar as mãos santas sem animosidade.
A ideia aqui é de não haver contendas em nosso meio. Deus não recebe oração de pessoas que criam contendas, de que provocam contendas ou que vão alimentar contendas. Aliás, tem um texto de Paulo aos Coríntios que ele vai tratar a igreja de Corinto como uma igreja carnal, porque ele diz assim, olha, eu não posso tratá-los como espirituais porque no meio de vocês há contendas. Então, se você vê uma contenda no meio da igreja, o seu papel é fazer o máximo possível para que essa contenda acabe. Nós cristãos precisamos aprender, irmãos, precisamos aprender a discordar uns dos outros sem sermos desagradáveis. Numa igreja que existem pessoas diferentes umas das outras, com personalidade diferente, com cultura diferente, é natural que nós discordemos em alguns aspectos, que a nossa opinião não seja a mesma. Mas o que não pode haver é um desejo de contender, de ser desagradável. A gente precisa fazer tudo, diz a Bíblia, sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Então que Deus nos ajude a buscarmos a Deus em oração, com uma vida santa, com uma vida sem ira, com uma vida sem animosidade. Para terminar, para que a nossa oração seja eficaz, a gente precisa fazê-la segundo a vontade de Deus. Nós oramos por meio de Jesus Cristo. Jesus é o nosso mediador, Ele é o nosso intermediário. Nós oramos com uma vida em santidade. E a nossa santidade também não depende somente dos nossos esforços. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos na dependência de Deus. Ele é quem nos ajuda a vivermos em santidade. Ele é quem nos santifica. A Bíblia vai dizer que Ele é o santificador. A gente precisa viver em santidade com Deus e com as pessoas à nossa volta. Esse aqui é o ensinamento de Jesus, nosso Senhor, lá em Marcos 11, 24 a 26. Se você se por acaso eu estou falando aqui com você e essa mensagem está chegando ao seu coração e você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se de repente dentro da sua família existem algumas pessoas que ainda não servem ao Senhor Jesus, se a sua família não pertence ao Senhor Jesus, eu queria desafiar você aqui e lembrar o que nós estamos falando aqui. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus quer que toda a sua família seja salva. Se você crer de todo o seu coração, você e a sua casa podem ser salvos, podem receber a salvação. E lembre-se, a nossa salvação é por meio de Cristo Jesus. Só Jesus pode trazer salvação. Salvação do quê? Salvação da condenação. A Bíblia diz que o mundo todo está condenado por causa do pecado. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo não para condenar, mas para trazer redenção, para trazer libertação, para resgatar as pessoas que estão presas nos seus próprios pecados. Atos 4,12, que eu citei aqui. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham, busque a perfeita vontade de Deus em oração. Mas em oração também confie em Cristo, somente em Jesus Cristo, somente por meio dele nós podemos nos aproximar de Deus. E por fim, viva por meio da oração uma vida de santidade. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos na nossa vida pessoal, na nossa santificação pessoal. Amém? Então que a gente possa ter esse entendimento. Se você passar mais tempo se preparando para a oração, colocando o coração em ordem diante de Deus, a sua oração será mais eficaz. Você vai ver e vai experimentar o poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, que a gente possa desenvolver, a gente está iniciando aqui, né, esse ministério pastoral com os irmãos de Vila Esperança e que o nosso ministério seja um ministério regado à oração. Conto com a oração de vocês e vocês podem contar com a minha oração. A gente já tem orado por esta igreja e eu tenho certeza que Deus pode e Deus fará coisas maravilhosas pela sua graça e pela sua bondade. Amém? Para a gente terminar, vamos orar? Vamos colocar em prática aqui. De repente você está aí com uma vida de oração fraca, faz tempo que você não dedica um tempo à oração. Quero desafiar você neste dia, quem sabe depois deste culto você dedicar um tempo de oração para falar com Deus, mas que essa seja uma prática diária na sua vida, em nome de Jesus. Ore comigo, por favor. Querido Deus e eterno Pai, eu oro junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs aqui comigo, que estão nos acompanhando pela internet.
mas quem sabe estão se sentindo fracos espiritualmente porque não conseguem desenvolver uma vida de oração, mas que pela Tua graça hoje o Senhor possa trazer restauração de forças, renove as nossas forças espirituais, Senhor, e que a gente tenha disposição para buscarmos mais a Ti, Senhor, para orarmos mais diante de Ti. Fortalece, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, fortalece os Teus servos, as Tuas servas, fortalece a liderança desta igreja, Senhor, os presbíteros, diáconos, diaconisas, os líderes dos ministérios, Senhor, cada vida, Senhor Jesus, que pertence a esta comunidade. Fortalece, Senhor, os corações, as pessoas que são nossos amigos, que estão à nossa volta, que o Senhor possa recebê-los diante de Ti, que o Senhor possa trazer salvação, que o Senhor possa trazer também libertação. E se há alguém enfermo, Pai, em nome de Jesus, pela oração nós pedimos a Ti que o Senhor possa ministrar a Sua graça, ministrar a Sua cura, ministrar saúde sobre as suas vidas. Tu és poderoso, meu Deus, para trazer saúde aos Teus filhos. Em nome de Jesus, repreenda as enfermidades do meio do Teu povo. Para a glória de Jesus nós oramos, meu Deus, e nós Te damos graças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que você possa estar com a gente. Amanhã, às 19 horas, a gente tem o nosso encontro aqui também, o nosso culto. O pastor Arley estará ministrando a mensagem do Senhor Jesus. Mas na próxima semana a gente volta, se Deus nos permitir, já com os nossos encontros presenciais. Né? Fique atento aí, você que faz parte da nossa comunidade, aos grupos da igreja, você que nos acompanha pela internet, fique atento aí às nossas redes sociais que a gente vai divulgar aí os próximos passos que a gente vai dar. Eu queria também fazer aqui um apelo a você que participa da nossa comunidade e tem o desejo de contribuir financeiramente. A gente está em reforma, por isso que a gente não está aqui hoje presencialmente, mas se Deus tem te abençoado, inclusive financeiramente, seja aí um instrumento de Deus para abençoar a obra de Deus. A gente precisa de recursos, precisamos de ofertas para concluirmos as nossas reformas. Então, que você possa contribuir com generosidade. E se você ainda não fez a sua oferta, você tem a oportunidade de fazer também a sua oferta, seu dízimo pelo Pix, você pode fazer também uma transferência. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um excelente sábado na presença de Deus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e Pai, comunhão e as consolações do seu Espírito, seja com todos nós agora e conosco permaneça. Amém e amém.